graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continua nos nossos corações. Nós estamos felizes por mais esta manhã. Vamos ler a Escritura, São João 17. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Amém? Oremos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Nós estamos na sequência do curso aqui, né? E vai levar muito tempo. Só que é com o tempo que nós vamos aprender. Senão não adianta trazer um trovão e não saber o que está fazendo. Então, quem assiste pela primeira vez, às vezes não entende. Mas eu quero frisar bem essa leitura de São João 17, que muita gente lê e não bota atenção e não sabe nem o que significa. E tem que atender isso aqui. Dá a impressão aqui que Jesus aqui já tinha crucificado. Mas não é. É que ele, como no Espírito, ele mostra o futuro. Aliás, o passado como o futuro. Aliás, o futuro como o passado. Então, vocês vão notar que ele levantou os olhos para o céu e mostrou que estava chegada a hora dele. E que ele pediu para que fosse glorificado. Porque ele já havia glorificado a Deus ali. Glorificar é trazer uma atmosfera de glória na terra. Talvez nós não conseguimos entender isso, nem observar, porque nós parece que estamos com a vida muito, muito doada às coisas naturais. Essa coisa aí está sempre rolando para cá. Ele está acompanhando a minha cabeça. Eu olho para cá, ele desce, eu olho para cima. Isso aí é bênção também. É uma moto. Vocês têm que arrumar um desses para mim, viu? Eu já esqueci o que eu estava falando. Eu não posso entrar em certas coisas. Glorificar. Se nós tivéssemos... A ciência já existe, na ciência já um processo há muitos anos. Uma câmara que ela tira a auréola que o ser humano tem. Nós temos 7 auréolas, são 7 corpos externos, atmosféricos.
Quer dizer, o mundo quase não conhece isso. Mas essas auréolas, elas são as 7 cores do arco-íris. Nós temos, em primeira mão, em volta do nosso corpo, a auréola vermelha. E depois, sucessivo, o laranja, o amarelo, o azul, o verde, o lilás e o prússio, o índico, né? Um chama prússio, outro índico, é aquele roxão mais roxo que tem, um roxo misturado com preto. São 7 cores. E na medida que nós temos assim um estado mental bom, positivo, criativo, educativo, a auréola verde cresce, que ela é vida, são faixas, né? A auréola é faixa, que está de volta. As mulheres que costuram sabem o que é auréola, não sabe? Sabe? É um pedaço liso que tem no tecido que reserva o tecido, guarda para não desfiar, né? Os homens não sabem. O homem não sabe nada. Aquilo lá é a auréola. Nós temos essa auréola que reserva as entradas no nosso ser, as entradas dos plexos, que são 7 plexos. Os plexos que recebem as influências dos 7 planetas que governam o nosso ser. Deus, nosso ser humano, Deus mandou os planetas governar. Você vai ver lá em Gênesis. Mandou os planetas nos governar. Então, naturalmente, nós somos governados pelos planetas. Naturalmente. Espiritualmente, nós somos governados pela atmosfera até a 4ª dimensão. E com pinguela para a 5ª dimensão. E na alma nós somos governados pela 6ª dimensão e pela 7ª dimensão. O profeta mostra isso. Então, vamos pensar no natural, que é o nosso físico. Esses 7 auréolas trabalham de acordo com a nossa, vamos dizer mais comum para vocês entenderem, com a nossa bondade e a nossa ruindade. Uma pessoa ruim, que está sempre negativo, sempre desejando mal para os outros, e querendo se defender e fazendo coisa, a auréola vermelha dele é maior. Ele é ruim. Aquilo faz um mal para o sistema físico da pessoa que nem calcula. Muitas pessoas morrem prematuros por causa da ruindade, que se envenena. Porque nós todos temos veneno, nós temos todo tipo de substância no nosso corpo. Nós temos até o diazepam, que é um calmante, nós temos no corpo. Conforme a sua ruindade, você diminui o diazepam e você fica mais doente. Por isso que as pessoas que são cristãos deviam buscar a paz. A Bíblia manda isso, busque a paz. Buscar a paz é fácil, é só ser desviar do mal, desviar das notícias ruins. Por que nós estamos tão afetados? O povo está tão como é que eu falo? Estressado e mentalmente neurótico. A neurose está tomando conta. Porque é muita notícia ruim. Você vê que, olha, quando você menos espera um WhatsApp lá, matou fulano de tal, ciclano está
isso, daquilo, roubou isso, o ladrão, deputado roubou tanto. O que nós temos que saber disso? Quem tem que saber quem roubou é a polícia, não é nós. Quer dizer, isso faz mal para a gente. Você se sente mal, você sente um tranco, porque o nosso ser ele não aceita negativo, ele vive de positivo, que é o ativismo. O ativismo ele está em nós desde o lombo do nosso pai. Se você souber o que é o ativismo, desde o lombo do nosso pai, para você ganhar o curso da carreira, da genética, na geração, o princípio para alcançar o útero da sua mãe, ou da minha mãe, precisou ter um positivo dentro dos lombos do meu pai e do seu pai. Houve um positivo, uma força positiva que é, vamos dizer para vocês entenderem melhor, é natural para nós, porém ela não é natural. Essa força é ativa de Deus, é uma força ativa de Deus. É uma inteligência que Deus deu para todos os seres, para toda a biologia. Tudo. Uma semente, ela tem que ter um positivo para ela sair, para ela brotar. Ela tem que encontrar a situação para se segurar também, porque senão ela pode nascer aqui, e o que ela tem aqui? Ela só vai viver a vida dela. Ela contém uma porção de vida nela, contém um tanto de água, uma semente contém água nela. E toda a vida depende da água. Você pode ver que a ciência está buscando locais, mas eles procuram ver se tem água. Porque onde tiver água tem hidrogênio e oxigênio, é o que nós vivemos, de hidrogênio naturalmente e oxigênio. Essa vida natural, ela é independente da vida eterna. Ela não precisa de vida eterna, porque Deus fez essa lei natural e Ele cumpre ela até o final. Portanto, a pessoa pode viver orando, buscando a Deus dia e noite e ser um crente fiel, honesto, 100%, e o outro ser um bandido, um pior, não busca a Deus, não crê em nada, ele vive a mesma coisa aqui nessa atmosfera. Ele come, bebe e vive, às vezes vive até melhor do que o outro, porque o outro não tem o lado emocional abalado. Então esse positivo, ele não pode, nós não podemos brecar ele, queria dizer de outra forma. A palavra brecar é em inglês, né? Como é que eu falo em português? Paralisar. Stop, paralisar. Frear, vamos dizer frear, né? Frear. Você não pode frear ela. Porque se você frear o positivo, você começa a morrer. Porque você vive de positivo, de força ativa, de força para frente, viver. Você olha um animal morrendo, você vê que ele até a última hora ele está assim com as pernas, batendo com as pernas. Aquilo lá simboliza que ele quer andar, ele quer correr, ele quer viver. Nós não podemos, principalmente cristão. O mundo, ele vive de euforia. Um dia bom, outro dia ruim, outro dia melhor, outro dia assim. Mas o cristão, ele tem que ter essa euforia equilibrada para viver uma situação perfeita. Mas vamos notar o que Jesus estava falando. Ele estava falando que o Pai tinha que glorificar Ele. Então, tinha que criar essa auréola divina nele, como ele tinha mostrado a auréola divina do Pai aqui.
Aí vocês vão ver duas coisas. Não tem como você ver Jesus falando para si mesmo. Ele está falando duas coisas. Ele está falando ele e o Pai, eu e o Pai, eu e o Pai. Isso não quer dizer que seja duas dualidades, mas são duas naturezas. Nós temos três naturezas em nós. Deus também tem três naturezas. Quando você ora, você não ora... não é o seu homem de fora que ora. Nós enganamos com isso. Não é o seu homem de fora que ora. O seu homem de fora dá a máquina. Mas o homem de dentro é que fala. O homem de dentro é que pensa. O homem de dentro é que deseja. O homem de fora é uma máquina. Tá um carro ali. Se você não montar nele e fazer ele funcionar, ele é uma máquina morta. O nosso corpo, se o espírito não estiver dentro, ele é uma máquina morta. Nós temos que entender isso. Senão nós ficamos o resto da vida. Eu sou, eu faço isso. Você faz nada. Você não faz nada. Você faz se ele estiver em você. Seu espírito é que faz. Então ele disse: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Agora, essa expressão aqui, lhe deste, não é todo mundo. A gente pensa em todo mundo, né, deu poder. Não, todos quantos lhe destes. Então, tem muitos que não foi dado por ele. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus. Jesus falando a respeito do Pai. A ti só, por único Deus, verdadeiro. E aí ele acrescenta: e a Jesus Cristo. Não é isso? A quem enviaste. Bom, você tem que observar essas duas personalidades, porque nós ficamos muito equivocados com a doutrina das três pessoas da Santíssima Trindade da Igreja Romana, que enredou todas as denominações. Então nós não queremos falar que Deus é trino, porque se nós falar que Deus é trino, a Igreja Católica está certa. Se nós falar que Deus é trino, a Assembleia está certa. Então nós não queremos, quer dizer, nós não queremos por quê? Porque nós ignoramos o que o profeta ensinou. Ele não deixou nós ignorantes. Ignorante não é agressivo, ignorante é não sabe, sem ter sabedoria. Então veja bem, porque é um Deus com três atributos. E cada atributo toma o seu tempo. Por isso que esse estudo aqui é Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. É um curso. É a maneira de Deus agir. E a nossa redenção que nós estamos esperando, porque nós já tivemos uma redenção, mas nós estamos esperando outra, a plena redenção, não é? Nós tivemos a redenção da alma. A redenção da alma foi a situação que Deus fez com que nós pudéssemos prosseguir na jornada do progresso do corpo glorioso. Vocês compreendem isso? Sem o sangue de Jesus Cristo, estaríamos neutros como qualquer um ferro doce com um fio negativo.
Ele pode espichar o fio negativo aí, ligar na luz, mas ele é neutro, ele não acende nada. Nós, sem o sangue de Jesus Cristo, seria isso. O sangue de Jesus Cristo é que é o ativismo que deu para nós, que entrou no nosso âmago, na nossa alma, para fazer a nossa alma pulsar para a eternidade. Isto mostra tal qual a genética humana. O ativismo do pai está na gene do pai. É a gene que impulsa o sexo. E essa gene que impulsa o sexo vem da mente. São detalhes que vocês talvez não entendam no momento, mas dá para vocês ficar preocupados e pensando nisso. Por que Jesus falou que aquele que pensar em adulterar com uma mulher já adulterou com ela? Pensa bem, que conversa seria essa de Jesus? Se o adultério era pecado físico, o adultério físico era pecado, não era? Seria apedrejado. Aí Jesus vem e magnifica esse pecado. Ele fala: não digo aquele que adulterar, mas aquele que pensar em adulterar com uma mulher já adulterou com ela. Não está escrito assim? Por quê? Porque o pensamento é obra do Espírito, do homem. E aquilo está na gene. Aquele pensamento é que impulsiona a gene para ela alcançar a corrida e chegar primeiro no ventre da mãe. E são vários, às vezes são milhões de genes que saem ali, juntos. Aí você vai ver o que é o seu nascimento. Quer dizer, quantos irmãos morreram na corrida? Se tinha 1000 e só alcançou você alcançou, 999 morreram. Dá para entender esse assunto? 999 morreram, você alcançou. Você deve não ao seu pai, não à sua mãe, a Deus que deu aquela força ativa no seu pai e o momento ativo na sua mãe. Quer dizer, Deus primeiro, depois seu pai, depois sua mãe. Não é isso? Quando isso entrou no ventre, no útero ou no óvulo da sua mãe, fertilizou e começou o pulso da vida humana, esse pulso. Eu esqueci de trazer um papel ali. Não sei se você vai conseguir achar ele, mas fora aí tem um desenhozinho aí. Esse pulso humano é o que nós estamos elogiando hoje a mãe, amanhã nós elogiamos o pai. Muito falso, às vezes nem sem saber o que é. E, porque os outros falam: você não vai ver sua mãe? Você não dá um abraço à sua mãe? Às vezes ele está até com vontade de morder a orelha da mãe, né? Mas que os outros falam, ele vai lá, né? Bom, esse pulso, aqui para a igreja eu já dei uma vez um estudo sobre isso. Esse pulso chama-se ritmo da vida, ou no grego biorritmo, ritmo da vida, desde que entra lá no óvulo da sua mãe, que a gene picou lá, entrou, o óvulo começa ativo, começa a pulsar.
foi o primeiro pancado do seu coração, você não viu. Nem pensava. Então dá esse estado aqui físico, dá o ritmo físico, dá o emocional, dá o intelectual e dá o psíquico. Esses 4 ritmos acompanham a nossa vida, desde o dia que está no ventre da mãe. De acordo com o que a mãe conversa, fala, esse gene recebe isso aí dentro do ventre. Por isso que tem filhos que se consideram, se você quiser gravar, arruma jeito aí, porque aqui não dá para mim. Isso aí, tem filhos que já nasce renegado. Ele já nasce com o psíquico dele abalado, porque teve isso no ventre da mãe. Muitas pessoas, hoje, a maioria não são sensatos, né? São insensatos, falam o que vem na boca, às vezes até por brincadeira. A pessoa falar as coisas até por brincadeira, ele pensa que é brincadeira, mas o subconsciente, ele não registra como brincadeira, ele registra como real, porque a força maior que nós temos está na palavra. A força maior do homem é a palavra. O que você falar está gravado, e a sua subconsciência grava. Ainda que na consciência você às vezes esqueça, mas é gravado. Então esse ritmo que nós temos, ele acompanha nós. Ele tem uma fase de primavera, de alegria, ele tem uma fase de sensibilidade, que é o verão, ele tem uma fase de inteligência, que é o outono, e tem uma fase fria, que é o psíquico. O psíquico é aquilo que a gente pensa que é e às vezes não é. Às vezes você pensa que não é e é. E ele é uma ação do seu pensamento negativo tomar forma maior no seu ser. Eu não vou explicar isso aqui. Outro dia nós entramos em mais detalhe. Só para vocês entenderem o curso da vida humana. Como que essa gene veio, encontrou com esse óvulo. Você não era nada antes. Você não era. Mas você era uma pequena essência. Talvez não daria nem para se tornar um átomo. Uma pequena essência que corria na medula do seu pai. Ele corria na medula. E era você. E só se tornou você quando essa essência da medula, que corria no seu pai, ganhou o curso genético e entrou no óvulo da sua mãe. Aí que você se tornou um ser, que começou a ser um ser. Você vê que um ser é dividido em atributo e sujeito. O óvulo é o sujeito e o atributo é o gens. Bastante complexo, mas dá para ir entendendo, né? Esse é o homem natural. Você começou ali a pulsar, dar esse expulso, que é o ativismo do seu ser, o ritmo da sua vida, biorritmo. Existem programas que você pega e você põe a data do seu nascimento. Eu já falei isso aqui várias vezes. Você põe a data do seu nascimento e você sabe o ritmo da sua vida todo dia.
Você olha, todo dia você está vendo. Eu ensinei isso uma vez para um médico, até hoje o médico faz. Não sai mais de casa sem olhar no ritmo da vida dele. Porque você está sujeito a fazer coisa errada. Quando o seu ritmo o emocional está alto, a sua inteligência está baixa. É uma escada, ele sobe, está vendo? Olha aqui. O físico, quando está sadio, ele está alto. Quando o físico está sadio, o emocional está baixo. E a inteligência está alta. E o psíquico está baixo. Então você não tem medo. Você não tem medo. Quando o seu físico, quando o seu emocional está alto, o seu físico está baixo. Sua saúde física não está boa. Você pensa que muita alegria é coisa boa? Muita alegria é coisa ruim. Nós queremos muita alegria. Quando você está com muita alegria, o seu emocional está alto. Com muita alegria, você é danado para fazer coisa errada. Comprar coisa que não precisa, fazer dívida sem poder. Depois, quando subiu o intelectual, a inteligência subiu, você fala, não devia ter comprado isso, não devia ter feito isso. Mas na hora você fez com alegria, com vontade, a alegria estava dominando. Então ela não é, a emoção, ela tem que ser controlada. Nós não podemos ter uma vida só de alegria. A vida tem que ser controlada, ela tem altos e baixos. Então, nós devemos trabalhar mais com inteligência, com intelectual. Até para brigar, um casal precisa ser inteligente. Casal que não tem inteligência para brigar, faz uma briga e depois não tem jeito de arrumar a vida mais, já estrangulou tudo. Tem que ter inteligência para brigar. A inteligência de brigar é não ferir a raiz. Você vai cuidar de planta, de árvore, de arroz, nós plantava arroz, cuidava de arroz. Tinha gente que ia chegar a terra no arroz, com a enxada. Quando ele acabava lá, a carreira de arroz estava morrendo quase tudo. Porque ele não tinha senso, ele passava a enxada onde está a raiz. Quando ele olhava para trás, o arrozinho estava assim, o patrão chegava e disse, mas que negócio, você está cortando? Não estou cortando, não, a enxada está passando na raiz. Tem que chegar a terra no arroz, não é para cortar a raiz, tirar a terra. A vida é essa, você briga, você ofende a mulher de um jeito ou ofende o marido de um jeito que depois não tem remédio. Tem como você consertar aquilo ali? Uma briga sem inteligência. Inclusive na delegacia, quando tem uma demanda, ele não fala outra coisa, é desinteligência. Não é? Desinteligência. A inteligência é a que nós temos que mais usar. Então, pensar para fazer as coisas, pensar para falar as coisas, não agir de forma voluntária, só porque você quer desabafar. Na psicologia ou na psicoterapia, é ensinado assim: você está muito nervoso, pega trapo, rasga, pega papel, rasga. Não é isso? Vocês já foram em algum? Quem já foi em algum lugar assim? Nunca? Pois é, pega papel, rasga, dá um murro na parede, aí você vai ver como é que é bom. Você sair com os dedos tudo quebrado, Então, quer dizer, mas mas pelo menos você se ofendeu a si próprio. Você não ofendeu os outros. Porque ofender os outros é pior do que você ofender a si próprio. Porque você ofende a si próprio, você se machuca, você cura, você toma um remédio lá e para. Mas você ofender o outro, não esquece mais nunca. A ofensa verbal é pior do que a ofensa física.
É melhor você pegar o cara e dar uns tapas na orelha dele e depois correr dele uns 10 anos. Porque você vai esquecer, mas ele não vai. Do que você fazer coisa de sentimento, de sensibilidade, de ofender o espírito dele. Então vocês vão notar que a vida humana é essa. Agora, eu quis mostrar ontem para vocês o encontro dessas duas vidas. Aqui Jesus estava mostrando o encontro das duas vidas. Veja bem, vamos continuar aqui. Eu glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. O que ele tinha que fazer, ainda não tinha feito aqui, mas ele já estava dando por feito, né? Ele estava fazendo uma oração. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, a unidade, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Já pensaram nisso? Bom, eu sei que às vezes a pessoa pensa, mas não pega tudo, né? Ele estava longe do Pai, não estava? Uma situação ainda sem glória, porque ele estava pedindo para glorificar ele, né? Ele não estava com a glória, ele não estava com a essência da divindade nele, por isso que ele estava pedindo uma coisa que ele já tinha antes da fundação do mundo. Dá para vocês pensar nisso? Precisa esquentar a cabeça para pensar nisso, né? Não precisa? Pensa bem para você ver. Ele estava aqui longe. Agora, aí você coloca você na mesma situação. Quão longe você está de Deus, não está? Se nós for olhar o nosso lado físico, a nossa posição física, não tem alcance, né? Como que você vai lá? Como que você vai voltar lá atrás, antes da fundação do mundo? Por isso que o profeta faz aquela leitura, aquela passagem lá, na perguntas e respostas sobre Gênesis. Deus diz, vamos pegar num corrimão e vamos chegar na beirada da eternidade, da eternidade, na beirada do abismo. Vamos voltar lá antes que tivesse uma estrela, uma lua, quando só tivesse escuridão, trevas. Se olhasse num lado, você não visse nada. Aí ele chama a nossa atenção para olhar isso espiritualmente. Olha com a sua fé. Veja lá, chega lá no trampolim da eternidade. Está só você lá. Você olha, não tem nada, nada, nada. Só escuro, nem uma estrela, nem um halo de luz, nada, 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 nada. Aí a sua fé tem que falar, mas ele existe, ele está aqui. Aí quando você pensa nisso, não tem nada, 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 nada. Aí tem aparece uma bola. Uma bola, vamos supor, uma bola, um ser lá. E esse é ele que chegou, aquela bola. Daquela bola dá um grande estrondo, do qual o Einstein pregou sobre o Big Bang. O profeta apoia a teoria do Einstein. Daquele estrondo, o Big Bang quer dizer grande estrondo. Daquele estrondo saiu o Logos. Esse Logos
representa um halo. É um halo. Um halo é um foco de luz, um anel de luz, mas o centro é escuro, só o halo, que é o halo que a Igreja Romana botava no santo. Vocês lembram que todo santo tinha um halo na cabeça, né? Vocês já viram isso? Aquele halo, que é a auréola da divindade. E a Igreja Romana tinha uma visão até de a cor do halo ser a cor âmbar, né? A cor âmbar é a cor da coluna que apareceu para o profeta e apareceu para Israel e acompanhou Israel, e essa coluna, ela acompanha nós aqui. Ele está nessa situação nossa, é um halo. Interessante que a gene, quando ela toma a forma do óvulo, quando vamos voltar no natural, quando ela entra no óvulo, que ela toma a forma de vida, ela forma um halo. Ela forma um halo. Tal como formou o halo quando deu o grande estrondo no Big Bang lá. Formou um halo. Esse halo chama-se Logos. Esse Logos, que nós usamos muito a expressão lógica, é lógico, astrologia, tudo que é gia aí, né? Para nós gia é sapo, né? Mas tudo que é gia, astrologia, o que mais que tem que sumiu da cabeça agora? Psicologia, tudo que é gia, vem de Logos. Isso quer dizer princípio, inteligência, princípio da inteligência. Se você tiver um dicionário bom, esse dicionário mais ruim não dá. Mas se você pegar um dicionário bom que vai buscar como é que fala? A etimologia. Ele vai buscar a etimologia. Existem dicionários bons que vai buscar a etimologia. Aí na etimologia você vai ver que isso mostra como princípio da inteligência. Esse princípio da inteligência a Bíblia mostra, lá em Provérbios 9. Provérbio 9. Jesus ali fala, e os teólogos mostram que aquilo lá era Jesus. Por isso que eles aplicaram a doutrina da Trindade. Na realidade, aquilo era Jesus, mas não a pessoa física de Jesus. O interior de Jesus, que é Cristo. Cristo é aquela teofania. Aquele Logos é Cristo. Você vai ver várias mensagens do profeta dizendo: o Logos é Cristo. Logos é Cristo. Já leram aí alguma vez? Alguém? Marca que vocês vão olhar quando vocês acharem. Logos é Cristo. Logos, logia vem de Logos. E teofania é Logos. Só que a teofania é o Logos já com aparência. É o Logos depois que aparece. Ele aparece em forma de Cristo. Aí você fala: é Cristo. Aí você vai ver na mensagem, já ensinei isso aqui para você, estou repetindo que é para gravar. Aí você vai ver na mensagem que Cristo é uma unção. Aí você pensa assim: a unção é passar óleo na cabeça. Aí confunde tudo, né? Não, o profeta diz que unção é uma pessoa. Unção é uma pessoa. É uma pessoa teofânica. É uma pessoa impalpável. É uma pessoa que, contudo, impalpável, porém, pode ser até visível. E muda-se de forma porque Deus
muda-se de forma na teofania. Esse Cristo, esse Logos, foi o primeiro filho que Deus deu à luz. Bom, aí é outro caso de vocês ficar complicado. Quando o Big Bang deu BAM, que surgiu aquele pedaço, aquele halo, que chama-se Logos, foi o primeiro filho que Deus deu à luz. Então, você fala, e Jesus? Jesus foi o primogênito. Aquele foi o primeiro filho, e Jesus o primogênito. Quando se diz primogênito, é o primeiro gens. Deus nunca tinha tido um gens, exposto um gens aqui na terra, porque o Adão não foi gens de Deus. Adão foi criação de Deus, formação e criação. Mas o primeiro gens foi Jesus. Mas o primeiro filho foi lá no halo, no Big Bang. Aquele é Cristo. Aquele é que gerou o gens de Jesus no ventre da Maria. Dá para entender esse? É complexo isso. Se vocês não aprenderem, vocês não vai falar coisa errada, hein? Existem pessoas que não entendem, depois falam errado, aí o pastor que falou, o pastor não falou. Então, esse primogênito, aquele primeiro filho, começou a gerar almas. Ele gera alma. A própria palavra alma quer dizer teofania, quer dizer palavra, quer dizer logos. É a mesma coisa. O difícil de nós, na nossa língua, é que se eu falo logos, você fala outra coisa. Palavra é outra coisa. Cristo é uma coisa, palavra é outra coisa. Não é tudo a mesma coisa. Você vai ver a posição do profeta explicar. Palavra, logos, alma. Quando você fala alma, é a palavra de Deus dentro de você. É a alma de Deus. Deus tem corpo chamado Jesus, Deus tem espírito chamado Jeová, e Deus tem alma chamado Cristo. A alma de Deus chama Cristo. Então, esse Cristo, que é a unção, que é uma pessoa, se ela é uma unção e ela é uma pessoa, essa pessoa é teofânica, é uma personagem de Deus ali presente. A própria palavra teofania quer dizer Deus sendo presente. Teu é Deus em grego. Então vocês vão notar aí que encontra-se esses dois naturezas. Foi primeiro gerado a alma, não totalmente a alma. Aí vocês vão voltar, depois que vocês aprenderam que aquilo lá é alma, nós vamos voltar, vou mostrar o princípio da genética humana, é a mesma coisa do princípio da genética espiritual. A alma é a gene que vem de Deus, não é? Eu já falei isso para vocês, profeta, parágrafo 165, mensagem de liderança. A alma é a gene que vem de Deus. Se ela é a gene que vem de Deus, então Deus começou a criar a gene da alma antes, milhões de anos antes de criar o homem do pó da terra. Deu para entender? Milhões de anos antes de criar o homem do pó da terra para ter a gene humana. Agora, se a gene humana ela depende de atributo e sujeito, ela depende do pai e da mãe, o esperma, o gene e o óvulo, a gene espiritual de Deus, da alma, também depende de atributo e sujeito. É a mesma, é a cópia um do outro. Está entendendo esse assunto? As irmãs estão entendendo? Tá? Então veja bem, da gênese humana você já sabe que é a mãe e o pai, sabe?
e da gene espiritual, celestial, da alma, da alma. Porque você só se torna uma pessoa depois de encontrado o atributo do seu pai, que é a gene, e o óvulo da sua mãe, que é o sujeito. Encontrando os dois, você se torna um ser. Começa a pulsar essa vida humana. E para pulsar a vida eterna, é duas coisas que tem que encontrar. As duas vidas. A vida humana e a vida eterna. Davi falou, sua misericórdia é melhor que a vida. Então, tem dois atributos, tem atributo e tem sujeito. O atributo da alma é palavra. Palavra é o atributo. Mas a palavra sem sujeito, ela é uma simples essência. Dá para entender? Ela é essência, ela não é substância. Ela só se torna substância quando ela encontrar com o atributo, com o sujeito. Quem é o sujeito? Hã? Vamos ver, fala aí. Vamos ver se você está na linha aí. Hã? Não, sua alma já é alma com os dois. Ela só é alma depois que ela tiver os dois atributos. O atributo e o sujeito. Senão ela não é alma, ela é perdida. É por isso que eu gosto de perguntar. A fé. A fé é o sujeito. A fé, para você, é o mesmo que o óvulo da mulher. A fé sem obra é morta. Sem a palavra, morta. A mulher com o óvulo nunca vai ter filho. Ela tem que ter o atributo, que é a gene. Não é? O atributo, nós já aprendemos, é a palavra. Então, a fé é o óvulo, o atributo é a palavra. A palavra tem que entrar na fé para ela fertilizar e se tornar uma alma. Aí se quer nascer de novo. Enxertado em Cristo. Deu para entender esse? É bem complicado, não é? Mas não é difícil. Vocês sabendo as duas partes, vocês vão entender que então essa alma encontra-se com esse humano, com esse ser humano. Então você passa a ser corpo e alma. Agora o espírito é uma doação que Deus dá para o homem ter contato com ele, testificar. Quando a sua alma é redimida, o espírito se torna um com a alma, junta os dois. Quando você não tem a alma redimida, o seu espírito toma conta do seu corpo, só das coisas terrenas. Por isso que a alma está perdida. Quando a alma é redimida, a alma domina o espírito perde o domínio. Então a alma que domina o espírito e o corpo. Deu para entender? Nós vamos parar por aí. Pode falar. A alma redimida, ela tem que receber a palavra. Quem que é? A alma redimida é aquela que recebe a palavra? É aquela que enxerta com a palavra. A fé é o óvulo que recebe a palavra. A fé é o óvulo. E a palavra é o gene. Ela junta para se tornar uma alma. Aí é que nasce. Aí que ela é a alma. Aí ela é a alma nascida de novo. Aí novo nascimento. Traz essa alma. Então a pessoa que não tem a fé, que é o óvulo, se ela não tem isso, ela não é nascida de novo. Não. Ela é simplesmente uma alma. O objetivo aí é fé em Jesus, é crer em Jesus. Porque Jesus é a gene, que é Cristo. Ele é a gene hoje para nós. É Cristo.
que está em Cristo, nova criatura é, não é? Então, ele é a gênero. Então, o novo nascimento é para todo que crê, não é só predestinado, não. Predestinado é outro assunto. O novo nascimento é para todo que crê. Lá na igreja, nas denominações, tem muita pessoa novo nascido. Nasceram de novo, crê no Senhor Jesus Cristo. Ele falou que se crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa, tu e a tua... Né? É fé, é crer. O batismo do Espírito Santo é outra coisa. Esse é para o predestinado. A maioria dos novos nascidos não tem o batismo do Espírito Santo. Dá para entender assim? Vamos parar, senão eu vou longe. Vamos agradecer a Deus. Outro dia nós prosseguimos.